é com grande alegria que eu trago outra discípula uma potência, né? A Júlia Lenzi. Para nós é uma honra que ela esteja vindo aqui seguidamente. É o maior nome da crítica marxista do direito no Brasil. Ela, ao lado ele, por sinal, vai vir logo mais de novo aqui, o Gilberto Bercovici, os dois grandes nomes da crítica marxista do direito no Brasil, área do direito do trabalho. Então, a gente tem a Letícia Chagas, que é uma discípula dela, vem sempre aqui, adorável, vai um beijão para ela, e hoje outra. Ela me fala maravilhas, e se ela fala maravilhas, eu já sei que está certo, e que vai ser muito bom. A Graciele de Araújo Dantas Targino, ela é mestra em Direito pela USP, e olha a dissertação dela: Crítica marxista das milícias no Brasil, violência e ideologia na subsunção hiperrealista do trabalho ao capital. E ela, então, é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas de Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, e graduada, está fazendo, faz as pós dela na USP, mas graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e advogada. Então, é uma alegria a gente receber aqui hoje a Graciele. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Graciele. Que bom que você aceitou o convite. Oi, Mauro, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. A alegria é minha estar do lado de Júlia Lenzi e Letícia Chagas. Poxa, que honra. Muito legal, né? Fiquei muito Não, feliz vocês com o fazem, convite. olha, Muito obrigada mesmo. mulheres empoderadas que estão fazendo a crítica marxista, liderando a crítica marxista do direito aqui no Brasil. Bom, você é uma especialista nesse tema das milícias e nós vamos conversar, evidentemente, não apenas sobre as milícias, vamos conversar também sobre as facções e sobre esse cenário do Rio de Janeiro e a operação o massacre que aconteceu lá na terça-feira passada e cujas repercussões acontecem. Vamos voltar um pouquinho na história? Antes de chegar ao Rio de hoje, vamos voltar um pouquinho na história para explicar para as pessoas, porque às vezes a sensação que a gente tem é que as milícias, né, o professor José Cláudio Alves, lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, que é também uma figuraça, uma referência, falou um pouco disso, mas eu queria entender, porque tem uma ideia assim, as milícias surgiram com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, né? E a história não é bem essa. Como é que é essa história do surgimento das milícias, Graciele? Mauro, então, antes da gente começar, eu acho que é muito importante delimitar uma coisa. Quando a gente vai falar sobre milícias, e quando a gente vai falar sobre milícias a partir de uma crítica marxista do direito, a partir de uma crítica marxista das formas sociais, é importante pontuar aqui para os nossos ouvintes que eu não pretendo com isso contribuir com informações inéditas sobre a atuação miliciana, no sentido de dar alguma curiosidade, porque eu acho que também a forma como as milícias atuam, a gente consegue ter um bom panorama a partir do nosso campo jornalístico. Mas a nossa contribuição hoje é fornecer uma chave interpretativa para relacionar essas práticas milicianas às transformações do capitalismo e fornecer algumas pistas também para a gente tentar entender um massacre que aconteceu no Rio na semana passada, a partir da compreensão dessa atuação miliciana. E para isso, eu acho que a sua pergunta é extremamente basilar, porque para a gente compreender como as milícias atuam hoje e o que é que as milícias têm a ver com o massacre que aconteceu na semana passada, a gente precisa entender o surgimento delas. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho na história. Vai parecer que eu não vou chegar nas milícias, mas eu prometo que com esse apanhado histórico eu vou chegar nelas. Então, para a gente tentar entender o vínculo entre o surgimento das milícias e a transformação das relações econômicas, das relações de trabalho, que culminam no cenário que a gente tem hoje, esse cenário de massacre, de intensa violência contra a população pobre, periférica e negra, é necessário compreender primeiro como as milícias surgem, né? E o que seriam as milícias? Então, de forma geral, se a gente tenta explicar o que é milícia a partir de um verbete, de uma frase muito curta, a gente se depara com mais frequência com a definição de que a milícia seria
uma espécie de representante do crime organizado, formada tanto por agentes de segurança pública quanto por civis, e esse grupo se vale do uso explícito da violência para dominar uma determinada região. Então, a atuação miliciana tem uma vinculação muito forte com o domínio territorial. Elas dominam uma determinada região e exploram de forma ilegal as atividades econômicas dessa determinada região. Então, de certa forma, a gente pode dizer que existe na literatura especializada, nas pesquisas sobre milícias, uma visão comum a respeito do que seriam as milícias, né? Uma visão comum a respeito da sua racionalidade empresarial, da sua forma específica de organização da violência e dos seus vínculos com o poder político estabelecido, né? Que inclusive é um traço muito determinante desses grupos, essa relação com o poder público. Porém, quando a gente se debruça sobre o que teria motivado o surgimento das milícias, aí a gente vai se deparar com uma série de argumentos dos mais variados. Então, alguns autores vão dizer que as milícias teriam surgido em razão de um descontrole da segurança privada informal e ilegal. Outros alegam que as milícias teriam surgido em virtude dos vazios de poder deixados pelo Estado em regiões periféricas, dos fracassos das políticas de segurança pública a nível estadual e federal, enfim. Nós temos uma diversidade de construções teóricas, mas que, de forma geral, e eu acho que é bastante interessante pontuar isso, porque a gente vai retomar essa ideia, essas construções teóricas apontam para uma suposta ausência ou precariedade da atuação estatal. A gente vai retomar isso lá na frente. Qual seria, então, a nossa proposta, a proposta do DHCTEM, para compreender o surgimento das milícias? Vamos lá. A gente vai precisar, como eu falei para vocês, voltar um pouquinho no tempo para explicar isso. Por mais que existam argumentos distintos para explicar os motivos pelos quais as milícias teriam surgido, existe uma vinculação que é um pouco mais consensual entre quem pesquisa milícias, que é a compreensão de que as milícias teriam nascido dos grupos de extermínio nos anos 60, 70 e 80, no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Quem fala bastante sobre isso é o professor José Cláudio Alves, né, que é uma das principais referências do campo, esteve aqui no canal na semana passada. Alguns autores até mencionam que as milícias seriam uma espécie de evolução dos grupos de extermínio, mas eu particularmente não sei se evolução seria o melhor termo, porque existe uma diferença qualitativa em relação aos contextos socioeconômicos nos quais os grupos de extermínio se inseriam e o contexto socioeconômico nos quais as milícias se inserem hoje. Mas, enfim, a gente vai destrinchando isso aos poucos. Então, de forma geral, o que importa para a gente agora é que essa relação entre grupo de extermínio e milícia, ela de fato existe. Uhum. O grupo de extermínio, ele tem uma profunda ligação com a polícia. Ele nasce no interior das corporações policiais e ele é descrito como um processo paulatino de organização e de condensação de práticas policiais ilegais que foram perpetradas entre as décadas de 50 a 80, principalmente em grandes metrópoles brasileiras, ainda que o nível dessa organização fosse precário em comparação ao que nós vemos hoje no caso das milícias. Então, em síntese, como é que esses grupos de extermínio atuavam? Né? Eles ofereciam principalmente serviços de segurança privada aos empresários e proprietários locais. Eles praticavam execuções sumárias por encomenda, mas não somente por encomenda, já que os grupos de extermínio, eles também detinham uma certa autonomia de executar aquelas pessoas que eram consideradas por eles, vamos dizer assim, indesejadas para aquela localidade. Os grupos de extermínio, eles se inseriam, embora de uma forma ainda difusa, na gestão dos empreendimentos imobiliários nas regiões que eles atuavam, e eles integravam um mercado de economias criminais que estava se formando. Então, fomentavam as economias tanto de tráfico de drogas, mas principalmente de contrabando, roubo e furto de carros e cargas, tráfico de armas, jogo do bicho, enfim. A gente fala que esses... E aí uma figura-chave desse processo, Graciele, se eu não estou enganado, vai ser um sujeito que veio da repressão e que era um torturador, inclusive, do exército, e que vai ter um papel crucial
tanto nesse processo das milícias, quanto no jogo do bicho, que é o tal Capitão Guimarães, né? Capitão Guimarães, exatamente. Hoje um bicheiro, né, muito reconhecido, inclusive talvez os ouvintes conheçam ele por causa daquele documentário, Vale o Escrito, documentário Isso. do Globoplay. Mas é interessante, Mauro, pontuar que, no caso dos grupos de extermínio, a participação da Polícia Civil foi muito preponderante. Inclusive, um dos grupos de extermínio mais reconhecidos da região fluminense, que era Escuderia Lecoque, eu não sei se eu estou falando certo o sobrenome dele, mas vem de um investigador da Polícia Civil, que é o Milton Lecoque. Né? E aí existem várias histórias. O Milton tinha um inimigo muito bem estabelecido, que era o Cara de Cavalo, um criminoso reconhecido na região pelo roubo de carros e cargas. E aí, curioso que os grupos de extermínio também se inserem no fomento dessas economias criminais, né? Existe um discurso de que eles combatem as economias criminais, combatem a criminalidade, mas o próprio grupo de extermínio, historicamente, ele se insere no fomento dessas práticas ilegais. Perfeito. Então, a Polícia Civil, agentes da Polícia Civil também são muito predominantes nessas organizações. Tá. Quando a gente fala, então, que esses grupos de extermínio tinham uma relação com a polícia, e aí foi bom você falar isso para justamente dar esse gancho, a gente não está falando que essa relação existia somente em razão da mera identificação de agentes, né? Pelo fato de que as pessoas que integravam os grupos de extermínio eram os mesmos agentes de segurança pública legalmente reconhecidos, no caso do Milton, por exemplo. Mas a gente fala que essa relação existia por uma razão um pouco mais profunda, que diz respeito ao fato de que as práticas policiais legais e as práticas policiais tidas como ilegais, no caso, a própria atuação do grupo de extermínio, elas convergiram ao longo de todo o processo de formação do capitalismo brasileiro para a constituição e para a reprodução de um padrão de dominação marcado por uma unidade entre ideologia e violência. E a Júlia Lenz fala bastante sobre isso aqui com vocês, essa unidade entre ideologia e violência. Uhum. E essa unidade, ela se manifesta, digamos assim, no Brasil por uma intensificação dos dois polos desse par dialético, né? Uma intensificação tanto do uso da violência, quanto da ideologia que sustenta e organiza essa violência. E aí, Mauro, eu acho importante destacar aqui bem rapidinho que quando eu falo de violência, de ideologia, perdão, eu não estou falando de um ponto de vista falacioso, né, de uma ficção, de um engodo, de uma coisa que encobre a essência das relações. Quando eu falo de ideologia, aqui ideologia seria a própria reiteração das relações sociais. Seria esse conjunto de relações sociais que se reproduzem por força de um processo ideológico que legitima e naturaliza essas relações. Então, relações que são específicas de um modo de produção, que são resultado do capitalismo, elas aparecem para a gente como se elas fizessem parte da natureza humana, como se elas fossem naturais. Sim. E isso é parte de um processo ideológico. E aí, o que é que eu quero dizer quando eu falo que existe uma unidade entre ideologia e violência? Vamos lá. Eu acho que duas considerações são importantes para ilustrar essa unidade. E aí vale dizer que essas considerações, elas nos dão algumas pistas sobre por que nós temos massacres desse tipo ocorrendo exclusivamente em áreas de favela. E áreas de favela que são primordialmente ocupadas pelo Comando Vermelho, como no caso do Massacre da Penha e do Alemão que aconteceu na semana passada. Uhum. Porque um dado que a gente tem hoje, e acho que esse dado é muito importante para a gente pensar essa relação entre milícias, operações policiais e facções do tráfico de drogas, é que as milícias, elas ocupam hoje um território de mais ou menos 58,9%, eu até anotei aqui para mostrar para vocês, para trazer o dado exato, 58,6% da extensão territorial do Rio de Janeiro. Então, em termos de extensão territorial, mais da metade do Rio de Janeiro é ocupado por área de milícia.
Perfeito. Isso é algo extremamente significativo. As milícias, elas mantêm sob a dominação delas 33,9% da população. Mas quando a gente olha para os dados das operações que ocorreram no ano de 2019, a gente percebe que somente 6,5% das operações policiais aconteceram em áreas de milícia. E aí é importante fazer um parênteses, porque existem áreas de milícias consolidadas, mas existem áreas de milícia que também estão em disputa. E as operações policiais, elas vão dar prioridade a essas áreas de disputa. Então, vou trazer algumas considerações aqui para a gente que vão nos dar... Quem disputa essas áreas? São as milícias entre si ou são milícias versus as facções? Olha, recentemente nós tivemos algumas disputas entre os próprios grupos milicianos. Okay. Mas, sobretudo, e aí esses dados, eles estão presentes num relatório. Eu posso até mandar para você, Mauro. Agora eu não... Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome específico do relatório. Mas, se eu não me engano, o nome do relatório é a Expansão das Milícias no Rio de Janeiro. Tá. É um relatório que ele foi coordenado pelo Observatório das Metrópoles e pelo GENI, que é o Grupo de Estudo sobre os Novos Ilegalismos, um grupo de estudo da UF. Então, se não me falha a memória eu posso corrigir aqui para a gente depois, mas essas disputas que o relatório traz são principalmente entre milícias e facções. Perfeito. Facções do tráfico de drogas. E aí, sobretudo, é o Comando Vermelho, porque a gente sabe que também hoje existe uma parceria entre as milícias e o TCP, que formam um verdadeiro complexo industrial nas áreas que eles dominam. Mas a gente pode TCP é o terceiro comando puro, é isso? É o terceiro comando puro, exatamente. É o terceiro comando puro. E a ação da polícia nessas disputas de mercado e de território vai sempre ao lado das milícias contra o Comando Vermelho, é isso? Olha, não é sempre, porque também eu acho que a inserção dessas atuações policiais, ela depende um pouco de em que pé está a parceria das milícias com o poder público estabelecido. Então, depende de uma série de convenções políticas e de acordos estabelecidos. Mas esse dado é muito interessante para a gente pensar, porque, embora eu tenha titubeado um pouco para usar a palavra sempre, mas existe uma presença acachapante da polícia em territórios de facções do tráfico de drogas, em territórios de facções que disputam territórios com as milícias. Uhum. Então, por mais que a gente não possa dizer sempre, a atuação majoritária da polícia, ela se dá no sentido de preservar áreas de milícia. Isso é o que esses dados nos mostram. Né? Então, é muito impressionante, né? Porque é uma presença de fato relevante, né? É mais de metade da extensão territorial do Rio ocupada por milícias. E só 6,5% das operações em corrida em um ano inteiro, né? No ano de 2019, no caso, que é o que o relatório aborda, só 6% dessas operações ocorreram em área de milícia. E ainda com essa especificidade de algumas áreas estarem em disputa, não estarem consolidadas. É curioso a gente pensar, por exemplo, a gente não vê na mídia sendo divulgado de forma contínua operações em Rio das Pedras, que é um território consolidado de milícias. Né? Então, mas isso a gente vai falando aos pouquinhos, né? Eu vou voltar nesse assunto quando eu entrar no tema das milícias. Prometo que a gente vai passar passo a passo por isso. Sim. Mas vamos lá, é só para fechar isso dos grupos de extermínio bem rapidinho, para a gente conseguir entender como é que as milícias surgem, porque a atuação do grupo de extermínio também é importante para essa compreensão. Né? Então, essa unidade entre ideologia e violência, tem duas considerações que são importantes para isso, para a gente ilustrar essa unidade. A primeira consideração é que os grupos de extermínio eles surgem no curso do processo de urbanização das grandes cidades brasileiras. Então, esse processo de urbanização, no caso do Brasil, ele é extremamente longo e ele vai se estender até o final dos anos 90, né? Então, até o final do século passado.
A gente tem esse processo ganhando musculatura ali desde as décadas de 30, de 40, e se consolidando gradualmente nos anos 50, 60, 70, que é quando os grupos de extermínio surgem. Essa nossa urbanização, ela é profundamente marcada por um processo de periferização das cidades, né, por um processo de favelização. E isso tem uma implicação direta na forma como se dá a reprodução da nossa força de trabalho. Tá. E aí eu vou fazer um breve parênteses aqui para falar um pouco sobre força de trabalho. A gente sabe que o valor da força, da mercadoria força de trabalho, e quando eu me refiro a valor, eu estou falando valor como categoria marxista, esse valor da mercadoria força de trabalho, ele é medido pelo valor do conjunto das mercadorias necessárias para a reprodução da classe trabalhadora, para garantir que a classe trabalhadora apareça todos os dias no mercado para vender a sua força de trabalho. Perfeito. Então, de que maneira o capital consegue reduzir o valor despendido na compra dessa força de trabalho para que assim ele possa ter uma margem de lucro maior? Ele consegue fazer isso deteriorando estruturalmente as condições de reprodução da classe trabalhadora. Então, deslocar cada vez mais no curso da história a população trabalhadora, e aí a gente está falando de uma parcela específica da população trabalhadora, que é majoritariamente a classe trabalhadora negra, deslocar essa população trabalhadora para regiões periféricas proporciona que a permanência dessa população nessas regiões se dê em condições extremamente rebaixadas de reprodução da vida, rebaixando, então, o valor da mercadoria força de trabalho referente a essa parcela da classe trabalhadora. Perfeito. Essas condições extremamente rebaixadas de reprodução da vida, elas vão se dar por meio de moradias precárias em área de risco, de insegurança alimentar, da debilidade dos serviços públicos de assistência social e saúde, se valendo, inclusive, de trabalho não remunerado para a reprodução dessa população, como o trabalho voluntário, como o trabalho de cuidado das mulheres que compõem essa comunidade. Então, o cuidado é distribuído em uma rede que inclui avós, irmãs, primas, vizinhas. Tudo isso, a formação dessas condições precárias de reprodução da vida, ela não pode ser vista como um mero efeito colateral do nosso capitalismo, como um sintoma de um capitalismo atrasado que, se tivesse se completado, proporcionaria melhores condições de vida a essa população. A formação dessas condições é, na verdade, a forma pela qual, historicamente, o Estado brasileiro viabilizou o rebaixamento do valor da força de trabalho para, assim, assegurar níveis cada vez maiores de acumulação de capital. Então, vamos voltar à questão do extermínio, só para a gente concluir esse tópico. O que é que a polícia e os grupos de extermínio têm a ver com isso? E por que que a gente considera que esses dois atores, eles criaram as condições necessárias para que a milícia pudesse surgir posteriormente? A polícia, através dos constantes despejos e remoções das suas operações policiais, desse processo de saneamento do espaço público, ela propiciou, historicamente, o deslocamento gradual da população em direção à periferia da cidade. Então, a polícia, ela se inseriu diretamente nesse processo de cisão entre centro e periferia. Essa cisão, ela se caracteriza, de um lado, pela liberação do centro aos empreendimentos imobiliários, né, ao lucro, à troca de mercadorias, e do outro lado, pela formação de uma periferia próxima o suficiente para permitir o tráfego dessa massa trabalhadora, mas longe e precarizado bastante para influir no rebaixamento do valor da força de trabalho. Além disso, quando a população chega na periferia, a gente tem a polícia, e aqui eu falo tanto de polícia na sua dimensão legal, quanto na sua dimensão ilegal, que são os grupos de extermínio. A gente tem a polícia estabelecendo relações com atores políticos, empresários e proprietários locais, que no final das contas, essas relações elas asseguraram a permanência da população em condições extremamente rebaixadas
de reprodução da vida material e permitiram que se realizasse um tipo de dominação e exercício do poder historicamente marcado pela violência. Então, no curso do processo histórico, essa massa trabalhadora pauperizada, que é majoritariamente negra, foi sendo paulatinamente disciplinada para o trabalho assalariado, paulatinamente disciplinada para a reiteração de práticas sociais tipicamente capitalistas, através da convivência com essa dimensão da violência, que era exercida pelos grupos de extermínio no interior dessa relação que eles detinham com os proprietários e com o empresariado local e com atores políticos. A segunda consideração, e aí já fechando o nosso tópico, para a gente compreender essa Só uma observação, então, na verdade, as políticas se mantêm todas elas, né? Quando você fala, por exemplo, em pejotização, quando você fala em minha casa, minha vida, fazem parte de um projeto de lançar cada vez mais na periferia e degradar cada vez mais essas condições de reprodução, né, e de vida da classe trabalhadora, né? Perfeito, exatamente, Mauro. E aí eu acho que é importante pontuar uma coisa, né? Eu falei lá no começo da nossa conversa que existem algumas construções teóricas que falam que as milícias, os grupos de extermínio, eles teriam se consolidado em razão da ausência de Estado, né? Dos vazios de poder deixados pelo Estado. Quando a gente observa essa teia de relações que foi mantida entre grupos de extermínio, atores políticos, empresariado e proprietários locais, a gente percebe que a ausência de Estado é, na verdade, a presença desse Estado. Por dois motivos. Porque, e aí vamos tomar Estado também no sentido de administração pública. É a ausência da administração pública consolidada, dos serviços públicos de saúde, de assistência social, de previdência, de trabalho, a precariedade desses serviços, que permite que essa população se reproduza em condições extremamente pauperizadas de reprodução da vida material. Perfeito. Mas, para além disso, e aí essa segunda posição se filia muito mais ao que o DHCT propõe, a gente não compreende Estado como administração pública, como aparato legalmente reconhecido estatal. O Estado é a forma política de dominação de classe. Até quando o Althusser, que é um filósofo francês, a gente usa bastante ele vai falar em aparelhos de Estado, tem lá a família, o sindicato, as escolas, os meios de comunicação. Então, ele, inclusive, reúne aparelhos de Estado privados. Mas é estranho pensar, né? Por que aparelhos de Estado privados? Mas ele está levando em consideração essas estruturas que funcionam no sentido de reiterar práticas sociais capitalistas, de consolidar a dominação da classe burguesa. Então, ou seja, não é a ausência de Estado que vai alimentar o crime organizado. O crime organizado é alimentado pela presença de um determinado tipo de Estado que liquida, né, que degrada cada vez mais as condições de vida dos trabalhadores. Então, não é a ausência, é a presença do Estado que abre espaço, que permite, que estimula o crescimento do crime organizado, das milícias e facções e da polícia e tudo mais. Né? Entendi, legal. Perfeito. Esse Estado, ele está presente nessa forma. Posso dar uma notícia aqui, fazer um brevíssimo intervalo? Claro. É que morreu agora cedo Clara Scharf, um nome histórico da esquerda brasileira, foi casada com Carlos Marighella, fundadora do PT, completou 100 anos agora em julho e morreu nesta manhã. Então fica aí o registro, nossa homenagem, nosso coração, nosso carinho por Clara Scharf, que é realmente uma grande referência para a esquerda brasileira. Perdão, vamos lá. Vamos lá. Então, só fechando. O segundo ponto, né? O nosso tópico dos grupos de extermínio para a gente chegar nas milícias. Né? A segunda consideração para a gente compreender essa unidade entre ideologia e violência, e essa compreensão nos ajuda a entender o porquê que é na favela que a chacina ocorre, que o massacre ocorre, o porquê que é na favela, o porquê que a favela, aliás, é historicamente o objeto da violência policial
ainda que a criminalidade se pulverize em inúmeros espaços da sociedade. E aí, quando a gente vê para um tipo de criminalidade que tem uma relação muito íntima com a financiarização da economia, a gente percebe ainda mais esse processo. Então, Perfeito. a segunda consideração para a gente compreender essa unidade entre ideologia e violência é que a gestão da vida social na periferia, esse processo de determinação de como serão as relações sociais havidas nessa região, elas são operacionalizadas por essa dimensão da violência. Historicamente operacionalizadas por essa dimensão da violência, tanto pela via da legalidade, que é a atuação da polícia, como pela via da ilegalidade, na atuação dos grupos de extermínio. E nesse caso, Mauro, essa cisão entre legalidade e ilegalidade, ela é irrelevante para a gente pensar essas relações, porque tanto a legalidade quanto a ilegalidade, elas convergiram historicamente para esse modo de gerir a vida social. É nesse ponto que a gente tem, por exemplo, a violência consolidando, ainda que precariamente, a sua inserção na reprodução de práticas sociais, na reprodução de práticas sociais capitalistas. E é justamente nesse processo em que a violência incide na gestão da vida social que nós temos todas as condições sociais necessárias para o surgimento das milícias. E aí a gente chega finalmente nelas, né? Como é que surgem as milícias, já que a gente está falando tanto delas, né? As milícias, elas surgiram paulatinamente em um contexto de expansão desse processo de urbanização para a zona oeste do Rio de Janeiro, e esse processo de urbanização ele vai se iniciar mais ou menos ali nas décadas de 70 e 80, e ele vai se estendendo no tempo. Então, por exemplo, quando a gente tem áreas determinantes para a gente pensar milícias, Rio das Pedras. Rio das Pedras, ele surge porque nas décadas de 70 e 80, tem uma determinada classe média que enriquece na ditadura militar e ela vai migrando aos poucos para a região da Barra da Tijuca. Então, o setor de construção civil na Barra da Tijuca, ele vai se efervescendo nessa época. Nesse processo econômico, o Rio de Janeiro recebe muitos migrantes, principalmente vindos dos estados da Paraíba e do Ceará. E esses migrantes, eles vão trabalhar na construção civil, né, na edificação desses prédios da Barra da Tijuca. E eles são paulatinamente alocados em uma região periférica da região da Zona Oeste, que é Rio das Pedras. Rio das Pedras, inclusive, quando surge, ficava às margens de um córrego. Essa população trabalhadora que atuou na construção civil na Barra da Tijuca, ela vai construindo o Rio das Pedras a partir das autoconstruções. Então, elas vão iniciando o processo de urbanização da região de uma maneira autônoma. Só que existe um determinado limite para isso. Porque por mais que a população ela possa engendrar esse processo de urbanização, chega um determinado momento que até mesmo para a reprodução das condições necessárias para que essa população continue trabalhando, ela vai precisar, ainda que de uma maneira muito precária, de alguns tipos de serviços públicos. E aí, estou falando de serviços básicos, porque a gente antes estava falando da precariedade, por exemplo, dos serviços de assistência social, de saúde, mas nesse caso estou falando de serviços básicos no sentido de luz, água. Então, a população ela vai precisar, para engendrar o processo de urbanização dessas regiões, de alguns serviços básicos que que eram fornecidos pelo Estado. Quem é que vai intermediar o fornecimento desses serviços básicos? E vai, assim, se inserir no processo de urbanização, dando continuidade a ele e expandindo, consolidando esse processo de urbanização. São as milícias. Nesse estágio, a literatura costumava chamar as milícias de polícia mineira. De fato, existem algumas diferenças, né? As milícias, elas seriam um processo de desdobramento das polícias mineiras, mas eu acho que essa diferença não é muito relevante para a gente. Então, o fato é que
foram as milícias, né, que no começo, no caso da Polícia Mineira, eram organizadas pelos próprios agentes de segurança pública que moravam na região, que começaram a intermediar o processo de urbanização dessas regiões. Uhum. Essa intermediação do processo de urbanização, ao longo do tempo, ela vai dando uma certa capilaridade para as milícias no que se refere à gestão da vida social nessas regiões. Então, a partir daí, a gente começa a perceber algumas diferenças entre milícia e grupos de extermínio. Porque, por exemplo, as milícias, elas intermediavam a instalação de creches, a partir da sua vinculação com o poder público, a instalação de escolas, mas elas também, por exemplo, davam continuidade, elas mesmas, ao processo de urbanização, planejando lotes, calçando ruas, planejando a vida urbana naquela região, digamos assim, no sentido do planejamento do loteamento, do calçamento de ruas, da instalação de luz, da instalação de água. Então, as milícias, por meio dessa inserção na administração pública, no poder político, elas vão intermediar a instalação de determinados serviços naquela região. Elas vão, ao contrário dos grupos de extermínio, gerir a vida social, e aí nós não estamos mais falando somente de uma relação entre grupos de extermínio, políticos, empresariado local, e os grupos de extermínio se inseriam nessa relação assegurando um tipo de dominação, assegurando um exercício de poder que era engendrado por esse empresariado, por esses atores políticos. Quando a gente olha para as milícias, já não se trata mais disso. A milícia, ela não assegura um determinado exercício de poder, ela é o poder. Ela engendra o exercício desse poder. Então, a partir dessa inserção no processo de urbanização dessas cidades, desses bairros, dessas periferias, perdão, a partir da inserção no processo de gestão da vida social dessas comunidades, as milícias, elas vão fomentar as suas atividades econômicas. Então, elas vão começar a cobrar taxas, elas vão começar a disputar uma exploração monopolística das atividades econômicas, dos serviços de TV a cabo, de internet, de gás, de transporte alternativo. Elas vão engendrar um processo de disciplinamento da força de trabalho, a partir até do exercício de uma função ostensiva, de uma função de vigilância. Uhum. Tem uma observação muito interessante que o Bruno Paes Manso faz no A República das Milícias, que é quando ele chega em Rio das Pedras, ele fala que Rio das Pedras é o paraíso do empreendedorismo. Né? Porque você chega e lá tem várias lojas, tem vários trabalhadores ambulantes, né? Pessoas vendendo seus serviços, entregadores. E quando ele pergunta a um morador quem é que permite que essa grande troca de mercadorias aconteça, o morador fala que são os caras. Os caras, eles estão lá vigiando a troca de mercadorias, vigiando o saneamento do espaço público, permitindo que esse espaço público ele possa ser, como é que eu posso dizer? Ele possa ser útil à reiteração de práticas sociais capitalistas. Então, o morador responde que são os caras. A gente não sabe quem são eles, porque eles não estão identificados, mas eles estão ali. Se eu entendi bem, Graciele, não é que ali seja um espaço vazio de Estado. Para ficar numa linguagem atual, é uma espécie de PPP e concessão do Estado para que eles façam a gestão, né, do Estado localmente, né? Exatamente isso. Eles são agentes do Estado. Eles são agentes do Estado, né? Milícia é Estado. Milícia,
a dominação historicamente estabelecida da milícia, ela permite que haja a reiteração de práticas sociais capitalistas, que haja, por exemplo, no caso do transporte alternativo. Quando a gente fala de transporte alternativo, o que é isso, no final das contas? É deslocamento de força de trabalho, que é engendrado pela milícia. Então, não é o grupo de extermínio que assegura determinadas atividades econômicas, é a milícia sendo a própria geradora dessa atividade econômica, sendo o próprio empresariado, né, reiterando essas relações econômicas. Desculpa te interromper, só para quem não é do Rio de Janeiro ter uma ideia do que nós estamos falando do ponto de vista da geografia. Então, essa é a cidade do Rio, tá? De uma maneira geral. Então, estamos falando da Zona Oeste aqui, ó, começando aqui, Jacarepaguá, tá vendo aqui? Barra da Tijuca, Realengo, Bangu. Então, essa zona, né, aqui, laranja e vermelha, é o que a gente tipicamente conhece como Zona Oeste, mas vai ter, mais lá no fundão vai ter Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande. E se a gente pega nesta região aqui, onde é que está Rio das Pedras? Rio das Pedras está aqui, ó. Então estamos pegando esse recorte já da Zona Oeste. Então a gente vai ver esta Jacarepaguá, esta faixa laranja, mas na beiradinha ali direita de Rio de Jacarepaguá está exatamente Rio das Pedras, né? Rio das Pedras. E aí você vai ter ali Barra da Tijuca, Recreio, Camocim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Gumari. Então são essas regiões aqui, mas Rio das Pedras é o exemplo, né? É o modelo típico deste empreendimento chamado milícias, né? Rio das Pedras, ele, digamos assim, ele inaugura um tipo de sociabilidade, né, de gestão da vida social, que ele vai se espraiando para as outras localidades que as milícias vão atuando, na medida em que o próprio poder miliciano vai se espraiando. Mas ele inaugura um tipo de gestão da vida social, né? E é interessante porque Rio das Pedras, a gente olha para ele como exemplo, porque até hoje também ele é um território consolidado de milícias, né? Tanto é que a gente estava falando no começo da nossa conversa, por que a gente não vê no noticiário operações policiais em Rio das Pedras? Existe muita relação com essa consolidação do poder miliciano na região. Então, as milícias elas vão se expandindo o seu poder econômico, expandindo o seu processo de acumulação de capital a partir desse domínio territorial. Então, elas vão engendrando o processo de urbanização desses bairros, dessas regiões periféricas, elas vão fomentando a infraestrutura urbana nessas localidades, ainda que nós estejamos falando de uma infraestrutura urbana precária, mas elas vão organizando paulatinamente a vida social nessas localidades, a partir, claro, da convivência com uma dimensão extremamente intensa da violência, né? Mas é muito interessante, Mauro, porque, como você falou no início da nossa conversa, a gente acaba não se perguntando por que as milícias surgem, né? E por que as milícias surgem nesse período histórico? Porque se a gente está falando que as milícias tinham uma relação com os grupos de extermínio, por mais que esses grupos eles guardem diferenças qualitativas entre si, veja, os grupos de extermínio eles se iniciam ali na década de 50, 60. Por que as milícias surgem nos anos 2000, mas elas se consolidam de uma forma mais acachapante nesse século, né? Desculpa, as milícias surgem nos anos 90, mas se consolidam de uma forma mais acachapante nos anos 2000, ali 2010. A formação e o fortalecimento das milícias, elas vão se dar em um período em que, em razão do surgimento de um regime de acumulação predominantemente financeiro, e aí isso é muito importante para a gente, para nós do DHCT, porque inclusive é o cerne do trabalho que eu apresentei.
Então, em razão do surgimento de um regime de acumulação predominantemente financeiro, em razão de uma nova forma de organizar a compra e venda da força de trabalho, uma forma flexível de organização, as periferias brasileiras, elas se tornaram não só um espaço de reprodução da força de trabalho, como a gente via no período histórico dos grupos de extermínio, mas elas são hoje um espaço de valorização do valor, Sim. de produção capitalista. Então, E aí dá para entender por que é que hoje eles estão demonizados, mas por que que a família Brazão, Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, que eram políticos, ou eles mesmos milicianos, ou organizadores das milícias ali na Zona Oeste, no Jacarepaguá, eram políticos com trânsito em toda. Já mostrei vídeos aqui do Eduardo Paes com eles, confraternizando. O Chiquinho Brazão foi secretário municipal. O PT tem relações de intimidade com a família Brazão. Eu vi líderes estranhos do PT dizendo: não, isso não tem nada a ver com a Marielle e tal. Né? E a gente vai ver que a gente teve até uma ministra de Estado do governo Lula, representante desse processo miliciano que está fazendo, que é a Daniela do Vaguinho. Né, que era uma prefeitura gerida em comum acordo entre esse político Vaguinho e as milícias. Né? Então, você tem um processo, inclusive, de... o que você falou, né? Essa coisa da legalidade e ilegalidade essa fronteira vai desaparecendo. Né? vai desaparecendo. Isso é uma coisa que a gente vê de forma mais detida nesse período histórico que a gente vê hoje, né? Um período histórico de neoliberalismo. Porque, por exemplo, no caso dos grupos de extermínio, a gente ainda tinha, de certa maneira, uma organização rígida da compra e venda da força de trabalho, né? Uma estrutura produtiva de tipo fordista, um processo de assalariamento do trabalho que vai se expandindo no Brasil, mas vai se expandindo de uma maneira ainda paulatina. Né? Então, a relação da polícia com essa violência que ela aparece como ilegal, mas a gente está, né, superando a barreira da ilegalidade e da legalidade. Então, essa relação da polícia com os grupos de extermínio, que é constitutiva das práticas policiais, mas que também constitui essas práticas policiais, ela se dava muito mais no sentido, digamos assim, de cristalizar essa separação entre centro e periferia, de impingir à classe trabalhadora condições rebaixadas de reprodução da força de trabalho a partir da sua vinculação com os atores políticos, com o empresariado local, e ela reiterava, ainda que de uma maneira pouco desenvolvida, a troca de mercadorias lícitas e ilícitas, né? Principalmente ilícitas. O que a gente vê hoje, no caso das milícias, é uma coisa totalmente distinta, né? Um contexto socioeconômico totalmente distinto. Então, vamos lá, vamos para as características econômicas dos tempos de agora. Por mais que o elemento da informalidade ele já estivesse presente nas relações de trabalho, e principalmente quando a gente leva em consideração a determinante racial da exploração da força de trabalho, a divisão racial do trabalho, o que nós vemos hoje não é só uma existência da informalidade. Como diz a Ludmila Bilho, não é só uma expansão da precarização, da informalização. É um contexto socioeconômico no qual os elementos do trabalho informal, eles vão adentrando no trabalho formal. E aí, hoje a gente discute bastante sobre a pejotização, mas o próprio processo de construção do trabalho pejotizado é um exemplo disso. Elementos do trabalho informal adentrando o espaço do trabalho formal. Isso significa dizer que a flexibilidade, ela não é só mais um bico hoje em dia. A flexibilidade, ela é a forma generalizada de organização do trabalho em tempos de capitalismo financeiro. Então, o que é que a gente vai ter no âmbito das relações de trabalho? Supressão dos tempos de não trabalho por meio do processo de plataformização, de informalização, a transformação do trabalho improdutivo em produtivo por meio da terceirização,
um aprofundamento extremamente intenso do processo de exploração da força de trabalho. Todos esses fenômenos, eles se inserem em um contexto em que, por força do surgimento de um mercado de capitais fictícios, o capital ele vai buscando novas formas de valorização do valor e ele vai se permeando, como diria Marx, em todos os poros da vida social. Então, o que é que as milícias e o crime organizado têm a ver com isso? Né? O que a gente percebeu nesse trabalho, no Crítica Marxista das Milícias no Brasil, é que essa mudança na forma de organizar o trabalho, ela engendrou uma mudança na forma como nós organizamos a violência. O que é que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a informalidade vai adentrando a formalidade, a ilegalidade, ela passa a engendrar relações sociais que eram reiteradas antigamente de uma maneira muito mais contundente por práticas legais. Embora essa dimensão da ilegalidade nunca tivesse sido lateral à reprodução das práticas capitalistas. Qual é um exemplo perfeito disso? As milícias e as facções do tráfico de drogas. Como o Tiago falou na semana passada, eu achei muito interessante, as facções do tráfico de drogas, elas não se ocupam mais do tráfico de drogas. Tiago Sardinha, tá, gente? Sexta-feira. Isso, exatamente, Tiago Sardinha. Elas estão ampliando cada vez mais a sua cadeia produtiva, inclusive alcançando mercados legais. Mercados legais de produção de mercadorias. Mauro, quando você perguntou para o Tiago qual é o principal polo de atuação depois do tráfico do PCC, o que é que o Tiago respondeu? Combustível. Qual é a principal atividade econômica das milícias hoje? Gestão de empreendimentos imobiliários. Então, veja só, uma coisa muito interessante. Também como resultado de um processo de financiarização da economia, a gente tem uma série de iniciativas governamentais que são implementadas em regiões periféricas do Brasil. Você mencionou uma delas, o programa Minha Casa Minha Vida. Vou mencionar outro, o PAC Favelas. Todas essas iniciativas governamentais, elas foram estabelecidas pelas milícias. Elas dependeram, em certa medida, da inserção das milícias na gestão da vida social. Então, não somente porque as milícias engendraram esse processo de urbanização anteriormente, mas porque, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, as milícias elas se inserem na gestão desses empreendimentos imobiliários. Então, existem 3 formas de inserção das milícias nesse tipo de gestão. A primeira é a tomada de territórios, e aí a tomada de territórios é muito importante para a gente compreender a relação entre milícia e facções do tráfico de drogas, porque a atividade econômica da milícia, ela se fundamenta principalmente na dominação territorial, né, já que a gestão do empreendimento imobiliário é uma das suas principais atividades econômicas. Então, a milícia vai dominando territórios para galgar novos polos de acumulação de capital, cobrar taxas, explorar as atividades econômicas, gerir os empreendimentos imobiliários. E quando ela se assenta em uma determinada região, ela vai gerir esses empreendimentos imobiliários de inúmeras formas. Tanto lá na ponta do processo do programa Minha Casa Minha Vida, a partir de uma aliança com os agentes públicos, né, são esses agentes públicos na ponta do processo que vão selecionar as famílias beneficiárias, mas as milícias elas também vão atuar a partir da cooptação dos síndicos, então elas vão gerir ali as taxas condominiais, implantar inclusive novas taxas, elas também determinam como vai ser a ocupação daqueles territórios também, mas daqueles prédios. Então, tem um trabalho muito interessante. Não é à toa, desculpa te interromper de novo, mas não é à toa que o que está na origem do assassinato da Marielle, segundo as investigações pelo Clã Brasão, né, por ordem do Clã Brasão. A questão exatamente da regularização
de uma grande área lá da Zona Oeste de Jacarepaguá, né, pelas milícias / clã Brasão, né? É a oposição dela, essa Exatamente. regularização que leva ao assassinato dela, né? Exatamente. E isso tem essa relação bastante íntima com o fato de que as milícias elas se inserem de maneira intensa nesse processo de gestão dos empreendimentos imobiliários, né? Por isso a questão territorial é tão importante para ela. Uhum. Então, as milícias elas vão determinar, inclusive, como vai ser a ocupação desses prédios. Nesse trabalho da Daniela Petit, ela fala que tinha um condomínio no programa Minha Casa Minha Vida que os moradores queriam vender bolo, vender docinho, vender coisas que eles produziam artesanalmente, e as milícias não somente alocaram o espaço comum do território, determinaram um horário para que essa população pudesse vender suas mercadorias, cobraram uma taxa em cima das vendas, estabeleceram, por exemplo, as distribuidoras que elas poderiam contratar. Então, tinha uma trabalhadora que vendia, que no Rio Grande do Norte a gente chama de cigarreira, mas ela tinha uma banquinha. Então, ela vendia cigarro, ela vendia balinha, ela vendia alguns doces, e as milícias falaram para ela: olha só, você só pode comprar esses cigarros da distribuidora tal. Que é uma Caceta. distribuidora de um proprietário miliciano, diga-se de Uhum. passagem. Uhum. Então, elas vão sim, eu vi até acho que foi o Santiago que colocou no chat falando assim, um conhecido meu foi expulso do apartamento que ele morava pelas facções. As milícias também fazem isso, né? Uhum. Então elas expulsam moradores para depois vender ou alugar as unidades imobiliárias. É uma forma muito bem disseminada de inserção na gestão desses empreendimentos imobiliários, para além das outras atividades econômicas da milícia, para além da cobrança de taxas, para além da exploração do transporte alternativo, dos serviços de internet, de gás, de fornecimento de água. Para tudo, porque nós vamos passar a conversa com o Pitilo, mas é o seguinte, meu, Graciele, pelo amor de Deus, você é sensacional, tá todo mundo muito impactado aqui, impactada com a tua presença, e eu já queria, porque faltou chegar ao último ponto, né, que é fazer a passagem das milícias para as facções, e aí o massacre do fim de semana que vem. Então, desde já, eu queria ver contigo se é possível você voltar na semana que vem. A gente abre a semana fazendo exatamente esse ponto final da passagem. E você topa? Pode ser? Topo Nossa, sim. mano, maravilhosa a sua fala, sua exposição. E aí tem muitas questões aqui que eu vou terminar apresentando essas questões para você. Todo mundo maravilhado e maravilhado, né? Então, perguntas aqui sobre você. Como acompanha o trabalho dela, Mauro? O Red York diz assim: quais são os perfis da Graciele nas redes sociais? A Vitória Barros diz: Graciele, onde podemos ler seu trabalho? O Rui Antônio, grande aula. Professora Graciele, poderia disponibilizar a tese sobre as milícias na internet? Saudações pelo trabalho. E aí já vem junto com esse conjunto, ainda tem outras aqui, tá? Professora Graciela, que aula. Acho que você não é professora, não é? Não, gente. Tô no Ainda caminho, não. vai. Ainda Algum não, ainda dia, não. tomara. Trato muito cuidadoso com a linguagem e a lógica. Poderia indicar 1 ou 2 livros para compreensão do tema para pessoas que sabem pouco? Agradeço muito. Então, vamos ver aqui. Suas redes, onde a sua tese sua dissertação de mestrado pode ser encontrada e dicas de livros. Vamos lá, gente. O meu perfil no Instagram é araújo.grace. Eu sou super low profile, mas adiciono vocês, a gente pode bater um papo sobre milícias. A dissertação de mestrado, ela já foi encaminhada para a USP, mas a biblioteca digital da USP, ela demora muito tempo para publicar as dissertações e teses. Então, ela foi encaminhada esse ano, eu imagino que ela só vai estar disponível no próximo ano. Se vocês quiserem, Mauro, eu posso disponibilizar meu e-mail aqui no chat para quem tiver interesse, eu posso encaminhar a dissertação, mas essa dissertação vai virar livro, né? Eu estou Uau. revisando ela para publicar, inclusive eu vou acrescentar
algumas informações, porque a dissertação ela também foi escrita a partir de um marco teórico muito restrito, né? Que é a crítica da forma jurídica. Então, a minha discussão era mais relacionar o surgimento das milícias com formas sociais capitalistas. Mas eu vou acrescentar algumas novas informações, inclusive sobre a atuação miliciana, sobre a vinculação das milícias com o tráfico. E eu pretendo lançar, não sei quando, mas estou revisando para transformar vem, né? a dissertação em livro. Ano que vem. Sim, sim. Eu Então, realmente tinha pensado nesse tempo. Temos nossa conversa semana que vem, temos o lançamento do livro da Graciele aqui, a hora que ficar pronto, tá? E vocês podem, o que eu ia sugerir, esse @araújo.grace é seu perfil no Instagram? Isso, é no Instagram. Eu não Então, tenho em perfil vez no de Facebook. disponibilizar seu e-mail, que eu acho um pouco invasivo demais, talvez, gente, manda mensagem para ela e ela dialoga a Eu partir mando a lá dissertação para do vocês. Instagram. Bom, aí tem o seguinte, o Vitor diz assim, entendo que no Brasil temos um problema histórico de tendência de alta de preço nos alimentos. Você diria, né, você, Graciele, que esse controle do espaço urbano é uma forma de transferir a redução salarial desse eixo de preço dos alimentos para a moradia? Não sei se eu não entendi muito bem. Você entendeu a questão dele? Por favor. Vitor. É Vitor ou Vitória? Vitória Barros. Vitória. Desculpa. Ai, perdão. Vitória. Vitória, eu acho que você está falando no sentido de como a alta do preço dos alimentos impacta o poder de compra da classe trabalhadora e como a gente pode reduzir os padrões de vida da classe trabalhadora para que esse salário dê conta de reproduzi-la, né? Acho que você está falando um pouco isso. Me corrija se eu tiver entendido errado. Vitória, eu não sei se dá para fazer essa relação de maneira direta. Mas existe um texto que é muito importante, muito interessante, na verdade. O DHC até nem utiliza esse autor, mas talvez seja um texto interessante para vocês darem uma lida e traçarem algumas reflexões, que é o do Francisco de Oliveira, né, o Crítica à Razão Dualista. E no Crítica, o Chico vai falar que essa inchação do setor terciário, né, essa expansão dos serviços dos trabalhos ambulantes, dos serviços informais, desse tipo de troca de mercadorias, ele foi importante, inclusive, para o rebaixamento do valor da força de trabalho. Então, a população, quando ela adquiria produtos que eram, vamos dizer assim, não é falsificados, né? Agora eu esqueci o termo, réplicas, produtos que não eram originais, né? Produtos que eram vendidos por intermédio do trabalho informal, do trabalho ambulante, isso impactava no sentido de rebaixar o valor da força de trabalho. Eu acho, Vitória, que você está tentando fazer essa mesma relação com a questão da moradia. Inclusive, tem uma pesquisadora do DHC que fala bastante sobre moradia, que é a Helena, que, inclusive, a tese dela já está disponível, né? Que é a legalização da cidade. Então, acho que vale dar uma olhada nesse trabalho. Eu não tenho uma resposta para te dar agora, porque eu não sei se seria possível fazer essa relação direta, mas é um caminho interpretativo que, inclusive, já foi traçado por outras pessoas para pensar o rebaixamento do valor da força de trabalho. No caso do Chico, pensando também a questão do trabalho ambulante, desses produtos de menor qualidade, digamos assim. Legal. E a última questão que eu trago aqui, que é o Carlos Alberto, já demos essa notícia aqui, né? De fato, hoje, nossa homenagem à Clara Scharf, viúva de Marighella, morreu hoje aos 100 anos, fundadora do PT, por sinal, ficou exilada em Cuba bastante tempo, uma referência da esquerda e da luta comunista no Brasil. A última questão da Priscila. As milícias também trabalham com tráfico de drogas diretamente? Sim, Priscila. As milícias também trabalham com o tráfico de drogas, mas de uma maneira... Puxa vida, não é uma atividade econômica relevante para as milícias. Elas podem se inserir em alguns polos, mas, por exemplo, quando a gente pensa, inclusive, na relação entre as milícias com o TCP,
A gente vê que nesse complexo industrial que a milícia montou junto com o TCP, as milícias asseguram a gestão dos empreendimentos imobiliários, a cobrança de taxas, e o TCP se ocupa com o tráfico de drogas. Então, é porque também é difícil precisar, né? Porque a gente está falando de uma atividade ilegal, então é difícil precisar a arrecadação desses grupos. Existem estimativas, mas ela é muito fluida. Então, as milícias, elas atuam sim com o tráfico de drogas, mas eu diria para você que essa não é a atividade econômica mais relevante para eles. A atividade econômica mais relevante para a milícia é a gestão dos empreendimentos imobiliários. Inclusive, quando a milícia atua com o TCP, ela faz essa divisão no complexo industrial que eles montaram. Milícias ficam com os empreendimentos imobiliários e o TCP fica com o tráfico de drogas. Né? Acho que esse é um dado importante para a gente pensar também a Mas inserção das TCP é o milícias nessa terceiro economia. comando puro, que é uma Isso, organização concorrente e eventualmente parceira também em algumas situações, mas mais concorrente do Comando Vermelho em associação, em aliança com as milícias, diferente do Comando Vermelho, né? É isso aí. Isso, exatamente. Tá bom, legal. Nossa, sensacional. Ó, grande aula mesmo, diz a Laila Amaral, e o Sérgio dizendo, camarada Graciele Araújo, construiremos juntos a teoria da nossa revolução. Não, com você. É isso aí, A, Sérgio. a Júlia Lenze, nossa, a revolução está aí, está à vista, está à vista. Ó, segunda que vem, então, Graciele, se ela puder, tiver condição, nós vamos combinar depois dos bastidores, volta para continuar essa aula, para então fazer esse passo das milícias para as facções e aí para o massacre do Rio de Janeiro. Vai ser ótimo, porque aí na segunda vem a Graciele e na terça vem Júlia Lenze, aluna e professora, as duas aqui com a gente na semana que vem. Obrigado, viu, Graciele? Boa semana para ti. Foi especial Mauro, mesmo. foi um prazer, boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Tchau.